Olá pessoal, eu sou a Kelly Prat, a filha do JC Prat, e hoje nós estamos aqui para mais um papo de pintor. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu percebo que o pessoal da pintura aí, JC, fica meio assombrado com ele. É o primer, exatamente, aquele que vem para dar o nivelamento, né, JC? Com certeza. Então, deixa rodar a vinhetinha que a gente já volta a falar. Vamos lá então para a primeira pergunta, hein, JC? Para que serve o primer? O prime serve para nivelar, fazer o nivelamento para receber a pintura. Então, para isso que ele serve. Para tirar pequenos arranhãozinhos, é claro, na parte inferior e a superfície para receber o acabamento, receber a tinta. Para isso que o prime funciona na pintura automotiva. Muito bem. E quais são os benefícios, então? Você já citou aí alguns, né? Nivelar, mas cita aí mais alguns benefícios em usar o primer. O prime só existe um benefício. Ele tem que existir porque ele é a base que vai receber a tinta. Sem ele, então, nada dá certo. Sem ele não funciona, a não ser que você esteja já uma base já preparada, com tinta, a tinta já está boa, você lixou e pintou, tudo bem. Mas quando você depende dele, é ele o único e acabou. Então não dá, por exemplo, para parar no fosfatizante, lá no wash primer, e já ir para a tinta, não. O primer, ele tem o lugar dele e é cativo. Se a peça não precisar de nivelamento, que ela já está nivelada, é só receber o fosfatizante, pode pintar. Ah, tá. Entendeu? Entendi. E normalmente, assim, o primer, como você está dizendo, né? Ele tem a importância dele e em alguns momentos ele, inclusive, é obrigatório, porque senão não dá aí esse acabamento para receber... acabamento que fala, não dá esse acabamento para receber a tinta, né? Sim. Mas ok, tô lá, tá tudo preparadinho, tá na hora de aplicar o primer. E acabou. Só deu para dar ali uma sujeirinha ali. Posso continuar ou não? Tem que tirar aquela sujeirinha e refazer. Não, pode continuar. Pode continuar, pode catalisar mais, é claro, e continuar a aplicação. Não tem problema não. Entendi, mas acabou mesmo, entendeu? Acabou, a loja fechou. Não, é só quando você tiver a oportunidade de trazer o Prime para você aplicar, é só correr uma lixinha 320 no caso, em cima daqui daí para tirar um pouquinho a base e aplicar, continuar aplicando, não tem problema nenhum. Né? Ele dá aderência em cima dele próprio mesmo. Beleza. E você já nos disse, inclusive no papo de pintor sobre verniz, você disse que existem tipos de verniz, né? Lá o alto sólidos, o médio sólidos. Com primer é assim também ou não? É universal, só existe um tipo de primer e pronto, acabou. Não, primer existe muito. Existe primer universal, existe primer médio sólido, alto sólidos, existe primer de tudo quanto é catálise, né? Entendeu? Então o primer você vai muito por ele pelo fabricante. Todo fabricante fabrica aí seu primer de alto sólido, mas fabrica também de médio, fabrica também um primer universal, isso aí não vai deixar de fabricar, né? Depois tem o primer fosfatizante, tem o wash primer, né? Então tudo isso aí é um segmento já que começa da base para até chegar no acabamento. Entendi. E o pessoal que trabalha aí com a linha Fast, né? Também tem um primer específico para essa linha? O Prime Fast, sim, é claro, o Prime Fast é diferenciado dos outros Prime de alto sólido, Prime de médio sólido. O Prime Fast ele é fabricado mesmo para assim, ele serve também para fazer a mesma coisa que um Prime de altos sólidos faz, mas você mudando a catálise dele, ele se torna um Prime com a secagem mais rápida, então ele já vira esse Prime Fast, né? Ele já vem fast, mas para você ter ele acelerado, é só na hora da catálise você mudar. Em vez de você usar o thinner, você usa o aditivo e aí você acelera a secagem dele normal, conforme o fabricante está indicando. Não é uma aceleragem por conta própria, é uma aceleragem técnica,
Então aí você tem ele acelerado para fazer a linha fast. Entendi, mas isso, apesar de você ter explicado, né, que isso tudo é orientado aí pelo fabricante, não é nada feito na sorte, né? Mas isso não reduz a durabilidade, a garantia do Prime, não? Não. Quem balanceou ele foi um químico, não foi uma pessoa despreparada para aquilo dali, foi uma pessoa que estudou a vida inteira para poder balancear esse Prime e deixar ele acelerado na técnica, na teoria, na técnica, na prática e tudo, né? Entendeu? Então ele é daquela maneira ali, a secagem dele é uma secagem rápida, entendeu? Então não é assim, não é forçado, é uma coisa natural. Entendi. Entendeu? É para aquilo, né? Eu vejo muito usando o Prime cinza, né? Mas existem outras cores também de Prime? Existe o Prime preto, Prime branco, existe Prime tingido, várias cores, entendeu? Então existe Prime de toda cor que você pensar. E como que faz a escolha dessa cor assim? Por exemplo, o carro é vermelho, obrigatoriamente eu tenho que usar um Prime vermelho, o carro é branco, obrigatoriamente eu tenho que usar um Prime branco, ou não funciona assim? Se o profissional quiser usar dessa forma aí e ele achar que é melhor ele fazer isso aí, tudo bem. Não tem problema não, ele escolhe o Prime da cor que ele quiser e pode usar sem problema nenhum, entendeu? Quem vai obter a cor do Prime, se ele tiver uma máquina por perto que tinge esse Prime para ele, tudo bem, a cor, quanto mais próximo da tinta, da cor da tinta, melhor, mais economia, né? Entendi. Mas então você não encontra lá uma latinha já na prateleira, não. Ele tem que ser manipulado. Tem que ser manipulado, é o Prime tingido, tem que ser manipulado, entendeu? Porque vem o Prime preto, Prime branco, Prime cinza escuro, Prime cinza claro, entendeu? As cores que mais usa no mercado, entendeu? Porque as fábricas não fazem toda quanto é cor, né? Tem Prime bege, entendeu? Que vem muito, né? Mas é só também, né? Muita coisa. Não tem muitas variações, tem, né? não. Agora, assim, vamos dizer que o carro veio lá da fábrica e a fábrica escolheu usar o Prime cinza. Chegou para fazer o retoque lá, o reparo, o pintor descobriu que esse Prime é cinza, viu lá que o Prime é cinza, mas ele mandou manipular o Prime vermelho, porque o carro é vermelho e ele achou que fosse ficar melhor. Tem algum problema ele fazer essa mistura? Não tem. Não tem problema não, mas se a fábrica ela optou por aquela cor do primer, é porque eles entenderam que aquela cor tem mais cobertura. Então, para eles economizar lá na hora que a montadora estava pintando os carros, eles acharam por melhor aquela cor ser aplicada, porque ela ia, além de economizar, ela ia fazer com que os carros eles ficassem praticamente tudo numa tonalidade só, entendeu? Iguais, né? Iguais. Entendi. Mas aí mesmo assim, se ele insistir, já comprou o Prime, né, vermelho, tinha feito essa escolha, se ele usar o vermelho, então ele corre risco de ter uma diferença de tonalidade da cor original de fábrica? Pelo fato do Prime da fábrica ter sido cinza? Pode ser. Pode, né? Pode ser, ele pode ser. Ainda mais se for um carro branco. Se for um carro branco, ele tem sim condições de modificar a cor. Por mais acertado que ela fica, assim mesmo ele corre esse risco ainda. Porque a base, ela reflete. Ah, mas eu fiz toda a cobertura, ela reflete. Entendeu? Então, se você com a base igual a que a fábrica aplicou, ou mais ou menos naquele sentido ali, não precisa ser 100% da mesma cor, mas você tendo uma cor que mais aproxima, é melhor que você se aproxima também com a cor, com a mesma quantidade de demão. Porque se eles já escolheram aquela cor para pintar a frota, é porque aquela cor ali, ela que foi feita para economizar. Se eles economizaram, quem tem que economizar agora? É a repintura, através desse tipo aí, desse tipo de Prime. Então, quanto mais ele aproximar o Prime, menos tinta ele aplica e a cor vai ficar sempre mais paralela. Ainda nessa situação aí, do carro chegou com o Prime cinza, mas fez a opção de usar o Prime vermelho. O cliente não sabe normalmente disso. O pintor ele tem obrigação de avisar
o dono do carro que ele está alterando a cor do Prime? Não, Não, né? não. Mas e vai que ele de novo tem uma outra avaria e ele leve lá para uma outra oficina? Isso não pode gerar um poxa, o cara aí trocou o Prime do meu carro? Não faz diferença? Primeiro é o seguinte, o dono do carro não vai saber que aquilo dali é um primer. Ele vai entender que aquilo dali é uma tinta. É uma tinta. É lógico que a pergunta sua, ela tá perguntando a diferença das cores do primer, mas ninguém vai pintar um carro branco com primer vermelho, é lógico. Não, mas nesse caso o carro era vermelho. O Prime escolhido foi vermelho justamente para tentar igualar a cor. Não, aí não vai. Se o carro é da mesma tonalidade, ele não vai questionar nada não. O ruim é quando o carro não tem nada a ver com a base que o cara aplicou. Entendi. Mas então não tem essa de ter que ficar avisando o cliente, isso não altera em nada, não. Tem que avisar o cliente. O cliente ele tem que levar o carro na oficina e receber o carro dele 100% correto, conforme foi negociado lá dentro da oficina com o orçamentista. Ele não tem que questionar o porquê que fez uma coisa e fez outra, não, porque ele não vai saber. Entendi. Porque está embaixo da tinta, a tinta bem aplicada, o verniz bem aplicado, tudo certinho. Ele não vai questionar nada. Se tiver um defeito, tudo bem, mas ele vai questionar o quê? O meu carro está em perfeito estado, está do jeito que era, está tudo certinho, está tudo beleza. Beleza. Então vamos para as coisas mais práticas aqui do Prime, né? Para a técnica, assim. Existe uma sequência correta para aplicar o Prime? Existe uma sequência correta para aplicar o Prime. O Prime ele tem que ser aplicado, o Prime é tudo que uma pintura quer, é um bom Prime embaixo dela aí. Tudo que a pintura quer é um Prime bom. Um Prime que é aplicado entre 2 a 3 passadas, molhada, com intervalo de 5 a 10 minutos para cada passada, uma pistola 1.7, 1.8, 1.9, entendeu? Que sai mesmo o produto para fazer uma base 100% perfeita. Quando eu falo em 2 a 3 passadas, eu já até recuo um pouco. De 1, 2 passadas, a terceira passada eu já acho um pouco já de excesso. Seria bom ficar nas 2, entendeu? Bem molhada, porque o Prime ele tem que ser aplicado para nivelar. O Prime não foi feito para cobrir defeito de funilaria nem de massa. Ele foi feito para aplicar a primeira passada, fazer a base e a segunda passada é para fazer o nivelamento. Ele não foi feito para encher buraco. Ele não foi feito para encher buraco de cabeça de alfinete. Ele não foi feito para corrigir defeito de funilaria. Entendeu? Então ele tem que ser aplicado dessa forma, porque ele é a parte que está mais garantindo uma pintura é o Prime. Tudo tem que estar certo, tudo tem que estar correto, 100% correto. Mas o Prime ele é o pivô de uma boa pintura. Sem o Prime, sem a quantidade correta, não adianta. A pintura não vai ficar boa. Entendi. Entendeu? E me diz uma coisa, o Prime precisa ser catalisado? O único Prime que não precisa ser catalisado é o Prime universal. Assim mesmo você tem que colocar thinner nele, né? Agora, Prime de médio sólido, de alto sólido, tudo quanto é tipo de Prime que já tem sólido é catalisado. Entendi. E esse Prime, então, universal que já vem catalisado, só precisa receber uma porção aí de thinner. Ele serve para quê? Ele serve para tudo também? O Prime universal, ele é o seguinte, é muito usado em pintura depois que tiver preparado, de chassis, tem gente que aplica, de carroceria, de caminhão, muitas vezes de baú, tem muita gente que fabrica baú, de repente não aplica um Prime de alto sólido, sempre procura um Prime de universal, entendeu? Então o Prime universal é mais para essas coisas mais simples, uma pintura mais simples, mas é perigoso porque você tem que começar bem começado para aplicar ele também. Eu vou aplicar Prime universal, eu não preciso de fosfatizante, não preciso de nada. É onde que está o erro todinho, entendeu?
É onde que você errou 100% na mesma hora ali, é você não usar um fosfatizante antes de aplicar qualquer tipo de primer. Então o primer universal é para isso aí, é mais para carroceria de caminhão, essas coisas assim mais, não é que é grosseira, vamos dizer uma palavra melhor, é mais umas coisas mais que fica mais parado, é uma coisa que não se movimenta muito, é uma coisa que está aí, entendeu? Igual eu falei, chassis, carroceria de madeira, então tudo isso aí vai para universal. Entendi. E existe assim, tem catalisador próprio para esses que precisam ser catalisados? Tem um catalisador próprio para cada um? Cada fábrica tem o seu catalisador. Então não tem um catalisador universal assim que serve para todos os tipos de Eu primer? nunca vi uma fábrica de tinta fazer catalisador universal. Nunca vi. Catalisador, cada fábrica tem o seu. Cada fábrica tem o seu, cada fábrica tem sua catálise, cada fábrica tem o seu peso. Entendi. Não se mistura nada disso aí. Toda catálise que vai fazer acompanha passo a passo as orientações do fabricante. Entendi. Então, assim, eu não posso usar um catalisador de um primer alto sólidos no primer médio sólidos? Não, forma nenhuma. Todo tem o seu peso e sua medida. Não pode ser misturado, não tem como. Entendeu? E a catálise, então, assim, ok, tá lá correto, seu primer com seu catalisador. A catálise, ela é feita onde? Assim, dentro, no copo Becker ou pode ser feito na balança? Como que faz aí a catálise? Você tem vários tipos de catalisar. Você tem a escala, que é a régua de catálise. Você tem o copo Becker, você tem balança, entendeu? Então você tem vários meios de catalisar o produto. Entendi. E essas ferramentas, elas são universais? Por exemplo, existe um copo específico, um copo Becker específico para catalisar primer ou não? É aquele mesmo copo que a gente usa para catalisar o verniz, para catalisar a tinta? Todo copo Becker ele vem com vários tipos de catálise. Várias formações, 2:1, 5:1, 3:1, 8:1, ele tem vários tipos de catálise nele. Cada catálise daquela dali, qualquer produto que você pegar de fabricante Z e fabricante A, se for 5:1 mais 1, aquela catálise virou universal para ele. É 5:1 mais 1, acabou, é aquilo dali. Entendi. Desde quando você está com o produto que o fabricante lá está pedindo. Você está com o primer do fabricante, o catalisador do mesmo fabricante e o tinte do mesmo fabricante. Entendeu? O copo lá ele pode ser de outro fabricante. Mas ele está marcando lá 5:1 mais 1, é 5:1 mais 1. Entendi. Então, isso aí é universal. Isso aí é universal, entendeu? Não tem problema. Entendi. E, por exemplo, não tem copo Becker, não tem escala, só tem a balança. É possível fazer catálise no peso? É possível fazer sim, claro. E essas informações do peso, né, da catálise no peso, também vem ali no rótulo da embalagem ou não? Não. Não vem no rótulo da embalagem, não. Entendeu? Ele vem através do lojista com a fábrica, entendeu? Então o lojista sempre ele tem um conchavo dentro da fábrica que ele pode pedir essa catálise por peso e passar para o dono da oficina que tem balança. Se você tem uma balança dentro da sua oficina e você tem uma máquina para fazer suas tintas, naturalmente sempre você tem um computador, é lógico, e lá você tem um sistema. Naquele sistema tem catálise com peso. Então é só ele imprimir e pesar o que ele está pesando durante o dia, imprime as folhas, bota perto na parede do laboratório e não precisa dele imprimir mais, é só ele seguir os passos que está aí. Entendi. A gente vê muito por aí, JC, na internet, um pessoal ensinando tipo, uma catálise meio que um pouquinho lá dentro da latinha, um balançar e tá tudo pronto. Não, às vezes a pessoa não tem ferramenta nenhuma. Ela pode seguir essas instruções aí que o pessoal costuma dar aí na internet, vai no olho ali, ou esse negócio aí dá ruim. Isso nunca deu certo, entendeu? E nunca vai dar na vida. Se um
um químico estuda uma vida inteira para fazer um produto, para balancear uma catálise, fazer tudo certinho, e ainda tem vez que dá erro, ainda tem vez que pode dar um erro. Você imagina a lambança que se faz em uma mistura para lá e para cá. Mas, moço, o cara lá não tem o copinho lá com as escalinhas impressas, não tem ainda. E precisa catalisar naquela proporção, assim, sabe? Não dá. Não dá. Vai fazer? Vai fazer. Mas tá errado? 100% errado. Então vai pagar o preço no final, né? Vai pagar o preço no final. Não adianta que não dá certo. Todo mundo sabe que não dá certo. A pessoa só faz ou ensina a fazer desse jeito aí para se ver livre de ter que ter a técnica de explicar como funciona. Ou porque não sabe mesmo, fez assim Não a vida sabe, inteira e vai então lá não fazer. sabe como também, mostrar também. É, mas aí, poxa, vai lá ensinar coisa errada, né? Uai, mas ensina. Tá certo. Ensina aí. Quem não ensina? Ouve quem quer, né? JC, a chapa tá muito boa, não precisa de massa. Pode ir direto no Prime e entrar com acabamento? Não. Toda chapa nua tem que ser fosfatizada. Fosfatizando. Se essa chapa levou massa, primeiro é a massa. Depois vem o fosfatizante. Todo lugar que você vai aplicar o Prime, você tem que aplicar em antes o fosfatizante. Por quê? O fosfatizante, ele fosfatiza, ele é um antiferrugem e ele dá durabilidade, entendeu? E ele dá aderência para o Prime. O Prime de nivelamento, o Prime de alto sólido, médio sólido, fast, entendeu? Não adianta querer vir, esse Prime pode aplicar em cima de chapa nua. Não. Todo Prime de nivelamento da linha da pintura automotiva, ele tem que ter uma aderência embaixo, e essa aderência é o fundo fosfatizante. Entendeu? Tem que ser aplicado o fosfatizante antes do Prime. Mas tem um Prime que é fosfatizante, não tem? Existe o Prime fosfatizante, sim. Mas o catalisador dele é o mesmo do Wash Prime, do fundo fosfatizante. É igual o preto fosco vinílico. O preto fosco vinílico também ele é fosfatizante. Ele faz o papel de fosfatizante como? Você já pinta a peça e ele já serve de acabamento. Ele fosfatiza e já é acabamento. Ele não é para você fosfatizar para aplicar Prime em cima, não. Mas ele é um fosfatizante para você já aplicar na peça e servir de acabamento. Entendi. E o Wash Prime, tanto quanto o Prime, precisa ser lixado? Ou ele só é aplicado? O Prime não, o Wash Prime não precisa ser lixado. Aplica-se uma passada, espera lá uns 5 ou 10 minutos, se necessário, aplica a segunda passadinha, e aí daí uns 10 minutos pode vir já com o Prime, já aplicando o Prime. Entendi. Mas estou lá no calor da oficina, trabalho a todo vapor, não tenho Wash Prime, não tenho fundo fosfatizante. Vou colocar o Prime direto em cima ali da massa, porque é o que dá. Qual é o problema que esse carro vai apresentar aí na frente? Bom, o Primer, ele não fosfatiza nada. O Primer não foi feito para isso aí. Ele não vai fosfatizar a chapa nua. Muito pelo contrário, ele vai provocar um desplacamento ali. Porque a primeira coisa que ele vai fazer nessa chapa nua ele já não é fosfatizante. Ele vai molhar essa chapa. Ele vai molhar. Quando ele molhar essa chapa, ele já vai começar a oxidar essa chapa. Mas molhar com o quê? Molhar com thinner. Vai vir o thinner. Vai vir os catalisadores. Ele já tem produto químico dentro dele que já vai segurar um tempo úmido aí embaixo até essa chapa ela oxidar. Então, simplesmente você vai ter um risco muito grande de desplacamento em todo o serviço que você fez.
Então não é uma boa escolha, né? Não, não tem escolha, não tem não. Não tem escolha, não existe escolha de jeito nenhum, Entendi. entendeu? E JC, diz uma coisa. Eu vejo sempre você usando uma peneirinha e coando as, né? Eu já vi, você faz muito isso, a tinta, o verniz. O primer ele também precisa ser coado? Com certeza. E por quê? Lógico. Assim, qual a vantagem de coar? A vantagem de coar é que o produto embalado, a embalagem, ela própria, ela já tem já alguma coisa na emenda do vasilhame. Sempre sai uma pontinha de borracha que veda, né, aquelas emendas da lata. E sempre, principalmente o prime, sempre dá alguma bolinha, alguma coisinha que o solvente não dissolveu. Então, para evitar daí vai para onde está aplicando, ou então a própria sujeirinha, travar lá o leque da pistola, travar lá para não sair a quantidade correta do produto, eu aconselho todo produto que estiver usando coar primeiro. Ótimo. E existe pistola específica para prime ou a mesma pistola que eu uso para aplicar a tinta, o verniz, eu posso usar para aplicar o prime? Não, existe a pistola certa para aplicar o prime. Diga aí qual é, então. A pistola certa é simplesmente só o calibre dela. É o quê? É de 1.7 para cima. De 1.7 para baixo, você já não está jogando o prime correto. A pistola ela tem que estar jogando prime corretamente, na quantidade correta. Porque o prime, desde quando nós falamos aqui que ele é a âncora da pintura automotiva, ele tem que cair lá 100% correto, numa espessura 100% certa, entendeu? Como você estivesse aplicando um verniz. O verniz não é 2 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos cada uma, as 2 passadas totalmente molhada, laqueada, assim é o prime. Prime não se aplica empoeirando e nem tampouco com pistola com bico fino, porque não vai a quantidade correta, vai muito menos. Por que tem muitos profissionais, talvez que não sabem disso aí, ou não tem a ferramenta, e fica insistindo em aplicar com 0.3, entendeu? E aí o prime sai fininho, ele não dá uma camada certa para fazer o nivelamento. Então ali é onde que talvez de repente aparece certas coisas que o prime aplicado dessa maneira nivelaria todo esse sistema aí. E JC, qual o tempo de cura do primer para iniciar o lixamento com segurança? Cada fabricante tem o seu tempo de cura do prime. Tem prime que é 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Tem prime de 20 minutos, prime fast, 25 minutos, 1h30. Tem prime de tudo quanto é jeito de secagem, Então, de cura. Então tem que observar a embalagem, a orientação do fabricante. Com certeza, tá? É a primeira coisa que o profissional tem que fazer é se informar sobre o produto que ele está usando. Entendi. E uma coisa, tá bom, eu obedeci, respeitei o tempo de cura indicado lá pelo fabricante do primer que eu usei, então vou começar a lixar. Qual a sequência de grãos de lixa para lixar o primer em todo o processo? Fala aí, quais são os grãos, por favor? 80, começa lá com a lixa com grão 80 ou não? Começa lá já com a 320? Todo o processo do lixamento, passo a passo, ele tem que ser cumprido dentro da norma do fabricante. Vamos colocar que você vai começar com a lixa 320 a lixar o primer. Entendeu? Você já aplicou o seu controle de lixamento, você vai começar a lixar o primer. Você vai começar o primer com o quê? Com disco ou com lixa manual? Então aí se você vai começar com lixa manual, que é o processo melhor que tem, entendeu? Você vai começar com a 320, terminou a 320, você vai entrar na 400 para
para ir terminando o nivelamento e tirando os arranhões da lixa 320. Da 400 você vai para 600 para fazer a mesma manobra. De 600 para 800. Você pensou na 800, parou por causa de quê na 800? Porque aí eu tenho vários produtos que eu posso aplicar em cima, que a 800 já está em bom tamanho. Eu tenho uma tinta poliuretano, que eu posso aplicar tranquilamente, sem problema nenhum, que não vai dar problema, não vai parecer nada de risco de lixa. Mas eu tenho também uma tinta preta, base poliéster, que precisa de muito mais lixa. Eu tenho a tinta prata metálica, que é bem praticamente transparente, que eu vou precisar de uma lixa melhor. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que dar continuidade. Se eu vou pintar com poliuretano ou uma tinta boa de cobertura, que está muito legal para fazer a 800, está bom. Se eu vou fazer isso aí, eu vou ter que dar continuidade aí. Aí eu vou ter que usar a lixa 1200 em cima dessa 800 aí. Se tiver a 1000, beleza. Se não tiver a 1000, a 1200 está em bom tamanho. Entendeu? Então ali você já lixa com a 1200, com um borrifadorzinho, com a águazinha, né, com um borrifador, que você não vai encharcar nada dessa maneira. Você vai simplesmente só tirar os arranhãozinhos fininho que fica a lixa 800 e aí você vai fazer sua pintura. Entendi. Então, se for pintar com poliuretano, tá de bom tamanho parar na 800. Se for fazer um poliéster preto, como você deu o exemplo, ou um prata, né, é melhor seguir até a 1200. Melhor, principalmente quando se trata de um capô, né, de um teto, que é a parte que recebe a maior caloria do carro, entendeu? Então é que recebe muito, então ali tem que ter realmente mesmo muito bem lixadinho, para não ter uma decepção aí de aparecer uns risquinhos de lixa aí, entendeu? Beleza. Mas você falou que melhor se usar o taquinho, fazer o lixamento manual. Mas não, JC, não dou conta, já tive tendinite, já não tenho força ali suficiente para segurar taco por tanto tempo. Prefiro lá a vibração da Rokit e o peso dela. Como é que faz? A sequência no disco também é a mesma? A pintura automotiva, ela depende da Rokit para começar o lixamento. Mas não pode ir até o final, então. Ele não pode ir até o final. Porque a Rokit, ela não trabalha parada. A Rokit trabalha vibrando. Nessa vibração que ela está fazendo aqui, ela vai tremendo em cima do prime. O prime fica tremido. Então, se ele pintar em cima aí, com certeza que ele vai ver tudo que a Rokit fez, ele vai ver. Então, ele tem que dar, se ele quiser, pega o disco 320, entra com ele todinho, e aí ele já começa com o taco, com a 400, a 600, a 800, com o taquinho, tudo certinho, tudo bonitinho. Acabou, ele vai nivelar. Porque a Rokit é você tira até o controle de lixamento, aonde que você não devia tirar ele, ele sai. De repente, até um golpe que você dá no disco, que ele faz assim, ele pode ir lá onde que tem o defeito e tirar. E você não vê mais, você se perde. Então a Rokit é para iniciar o lixamento. Mas o acabamento tem que ser na mão. Entendi. Então tem que cuidar das mãos. Para ficar perfeito, tem que cuidar das mãos. Aí chama Kelly, né? tem que ser na mão, não tem jeito não. Entendi. E aqui, todo esse processo aí, você falou lá do borrifadorzinho, lá já na 1200, que não tem problema, na lixa, né? Mas aqui, não dou conta desse excesso de pó, né? Porque eu vejo aqui, a hora que você lixa a Prime, misericórdia. Vou pegar a mangueirinha, só gotejando, segurar ali na peça e vou com a minha lixinha. Tudo bem com isso? Não tá tudo bem com isso não. Mas JC tem muita poeira, JC, eu não dou conta de lidar com esse pó. Poeira você sopra, você tira do carro, tira o excesso, pega a flanela, tira os excessos que você tem, entendeu? Aí você começa a fazer o lixamento, entendeu? Não tem isso de lixar com água. Tem um baldinho, nós vimos até uma foto recente assim de uma oficina, não vou nem falar onde foi.
Porque a hora que ele ouvir, ele sabe que eu vou estar falando dele. Uma foto de um carro bonitão, assim, estampado lá, sendo preparado, e um baldinho, assim, perto da porta, cheio de lixinha lá dentro, assim. Isso também, então, já é condenado. Isso não existe mais, JC? Não existe, porque o que tem de lixa aí dentro aí não tem só lixa d'água, que a lixa d'água é a lixa 1000, 1200, 1500, isso aí é lixa d'água. Essa aí é a lixa d'água, a lixa que você vai lá com o borrifador e vai tirar. Mas não pode encharcar ela lá no balde, né? Agora, o que está dentro do balde aí é tudo lixa de lixamento a seco. Se o fabricante faz aquilo dali para lixar a seco, por que está lá dentro do balde? Por que ela está lá dentro do balde? Se ele está indicando para você, olha, é a lixamento a seco, cuidado que vai dar problema. É lixamento a seco, cuidado que vai dar problema. E dá o problema, aí... E qual é esse problema, JC? Problema de lixamento com água? O problema de lixamento com água é os encharcamentos que você faz no produto que você está lixando. Quando você lava um carro, é uma coisa. Você lavou um Prime, tá tudo no Prime, tudo certinho, tá tudo bonitinho. Você pegou, lavou tudo, você pegou uma flanela, molhou, tirou tudo bem, tá tudo certo. Você não está agredindo o Prime, você está lavando. Agora, quando você está lixando, você está abrindo espaço para a água entrar nesse Prime. E entra, porque qualquer cidadão sabe que quando você está tirando com facilidade o Prime ali, a água tem a mesma facilidade. A friagem da água, a concentração, ela vai para a base e começa a molhar tudo. Por quê? Por que depois de pintado, quando você lixa o carro com água, depois de pintado e polido, você já vê sinais de fosqueamento? Muitas das vezes é por causa disso aí. Mas, JC, tá bom, mas eu vou lá soprar bem sopradinho, para não ficar nenhuma gotinha de água lá nas nervurinhas ali que são abertas ali. Vou deixar o carro de um dia para o outro no Prime, assim, lá no sol, nem assim resolve? Quando você mistura água no óleo, você tem condições de lavar as mãos naquilo dali? Lá você está misturando água com produto químico. Vai dar certo? Não. A evaporação desse produto vai estar certo depois? Porque o Prime, a massa, o Prime, entendeu? Tudo isso aí não seca assim do dia para a noite, não. Isso aí tem tempo muito longo para sair da pintura. Você pensa que você bateu com o carro, você vai lá, fez o serviço, quando você sair lá dentro da oficina, seu carro está seco? Ainda não, né? Nunca. Não vai estar. A única pintura seca é a da montadora. A nossa aqui, ela seca com muito tempo depois. Mas esse muito tempo que eu estou falando, não é 2, 3 meses, não. É mais do que isso? É muito mais do que isso aí. Entendeu? Então é dessa forma que funciona. Por que muitas das vezes você faz um serviço em um carro, de repente está tudo certinho, tudo certinho, você trabalhou 100% correto. Mas no outro, você tirou o carro da oficina, no outro dia o carro aparece de novo na oficina, que arranhou, amassou, aquele mesmo lugar. Vê se o trabalho é o mesmo. O cuidado tem que redobrar. Não é a mesma coisa mais. O trabalho tem que redobrar, porque o pintor tem que saber que aí ele tem um produto novo, ele tem um produto que está em fase de secagem, ele tem um produto que está evaporando. Então ele tem que trabalhar com redobrado atenção. Então é dessa forma que funciona. Eu entendi. Aqui, eu já vi quando você termina de lixar o Prime, na verdade você lixa e bate. Lixa e bate. Por que essa batidinha que você dá ali na lixa? Para que ela serve? Assim, qual a função daquilo? É só porque você quer jogar poeira para cima de você, mas... Não, é para cima do colega que está me enchendo a paciência do lado. É o seguinte, o bater, ele tira o pó que está agarrado na lixa. O bater é para tirar o pó. O pó que fica agarrado na lixa, ele atrapalha você a lixar.
Entendi. Ele fica agarrado embaixo aí e ele levanta os grãos da lixa e a lixa não corta. Como a água que lava a lixa. Para que joga a água lá, na hora que está lixando? É para a lixa cortar e encharcar o que está fazendo, é lógico. Uhum. A lixa vai cortar, porque se ele não usasse... Porque existe lixa que é só com água que ela corta. Que são as lixas próprias para isso. Para né? água. Hoje, as lixas, que tem muito tempo que eu não vejo uma lixa d'água mesmo, uma lixa 150, 320. Tem muito tempo que eu não vejo nas lojas essas lixas mais. Entendeu? Então, essas lixas você tinha que usar água. Olha a técnica da antigamente. Você tinha que usar água para ela cortar. Então, quando você jogava água, você lavava a lixa e ela cortava. Aqui você bate para tirar o pó para ela cortar. Entendi. É isso aí, por causa disso aí que a gente bate na lixa para poder soltar o pó e você continuar o lixamento. Você falou como se fosse lá em 1900 e vovó esse negócio aí de existir lixa 1.500, 3.000, ó, 150, 320. Confundi os números aí. Tinha vários grãos. Mas você falou como se isso fosse uma coisa muito, muito distante. Mas recentemente a gente ouviu, inclusive, de um aluno nosso que na região dele não se vende lixa a seco. Ainda lá, você lembra disso, né? Isso não tem muito, foi recente isso. Que ainda hoje, 2021, tem região que não recebe o material para fazer o lixamento correto. Como que essas pessoas fazem, JC? Reza para Nossa Senhora do Bom Lixamento ajudar e o problema não retornar? É isso aí. O problema é o seguinte, é porque esse pessoal ainda, Kelly, eles trabalham com a tecnologia do passado. Eles não têm essa qualidade de produto que a gente tem na técnica aqui na cidade grande. Entendeu? Então, ele se habituou naquilo dali, o dono da loja não procurou técnica, ele também não procurou também as informações, o pessoal das fábricas de tinta não se interessaram em mandar técnica para eles, e das fábricas de lixa, é lógico, né? E eles ficaram do mesmo jeito, com massa plástica, com massa rápida, e assim por diante. Até que isso aí, você pode usar tudo lixa a seco. Só que habituou naquilo dali, o cara comprou 1 tonelada de lixo, está lá no canto lá e tem que usar. Acabou. Então ele não tem técnica nenhuma, ele tem simplesmente aquele recurso ali. Aquele recurso ali é o recurso que ele tem. Mas assim, graças a Deus, hoje existe a internet, existem uma forma de né, de adquirir esse material que é correto através da internet, né? Então, nesse caso, JC, basta querer, né? Basta querer inovar. Uma vez que descobre que existe, então, recurso, optar por fazer o correto, né? Isso aí depende assim, isso aí depende do profissional. Se ele quer se qualificar e quer ficar no mercado de tinta, e ele quer expandir, ele quer botar o seu próprio negócio, ou ele quer ser um pintor de grande nome, né, no mercado, ele tem recurso, né? Ele tem recurso para ele recorrer aos meios de comunicação, entendeu? Então aí ele tem tudo aí na mão para ele fazer. E procurar sempre a técnica, né? Procurar quem entende para ir passando para ele, e ele perdendo vamos falar uma palavra mais certa, perdendo a vergonha de perguntar e se informando e pegando isso aí como um dever de casa para todo dia ele estar praticando e fazendo certo. JC, como no caso desse nosso aluno, tem muitos casos parecidos, né? Aí pelo Brasil afora. Moram em região que a tecnologia avançada não chegou. As lixas aí que são boas, lixando a seco para ter um resultado melhor,
ele não tem disponível lá no mercado para ele. O que ele faz? É a profissão dele, ele precisa continuar ali no dia a dia da oficina. Quer fazer o correto, mas não tem material. Como que faz? Não tem lixa para lixar a seco. É fácil, não é difícil. Existe o Mercado Livre. Mercado Livre você compra o que você quiser no Mercado Livre. Entendeu? Ele pode entrar no Mercado Livre, comprar as lixas dele, tudo certinho, entendeu? Fazer, mas é caro o frete. Compra uma quantidade um pouquinho maior, entendeu? Deixa um estoquezinho dentro da sua oficina, porque é o seguinte, você vai comprar uma ou duas vezes só, você não vai comprar mais não. Porque quando o lojista que você compra com ele, que é teimoso, e não quer ter a tecnologia na região, ele vai começar a abrir o olho. Aí ele vai comprar para ter um estoque para você começar a trabalhar sem você ter dificuldade. É só você dar o primeiro passo. Compra fora que ele vai sentir a sua falta. Quando ele sentir a sua falta, ele vai comprar e você vai ter. E seus colegas que estão em volta de você aí, vai ter também. Então tem que dar o primeiro passo. Compra no Mercado Livre, o Mercado Livre manda para você e você se estoca aí e vai trabalhar corretamente conforme a técnica te pede. JC, você já me explicou por que você bate, né, a lixa enquanto você lixa, mas eu também vejo você soprando a peça quando você termina o lixamento do prime e também passando uma flanela, um paninho bem limpo assim, para poder ir limpa a peça. Por que você faz isso? Isso aí é para tirar o excesso do pó que fica, né? Nas borrachas, fica em lugares que não vai pro chão, entendeu? Então entendeu? Inclusive você tem que tirar não só do carro, tirar também o que está também no piso, né? Para poder você se ver livre disso aí, fazer uma limpeza total, entendeu? Soprar, sopra o carro e varre o chão, e é isso aí que tem que ser feito. Beleza, eu já ouvi você dizer também... Para tirar o excesso, né? Eu já ouvi você dizer também que o soprar é porque às vezes pode dar um furinho, né? E aí, ou isso é lá na massa, eu estou confundindo. Isso é na massa, para todo lugar você soprando, você pode ver defeito. Então ajuda, né? Ajuda. Todo lixamento que você fizer, que tem excesso de pó, você soprando a peça que você está fazendo o trabalho, você está abrindo, secando, entendeu? Limpando, e você vê se tem algum defeitinho, dá tempo de você corrigir ainda a pintura. Que o pozinho não ficou lá cobrindo, né? Com certeza. Tampando o buraquinho. É. Joia. JC, e olha só. Então, vou voltar só um pouquinho na aplicação do prime. A gente já falou do lixamento, mas eu vou voltar um pouquinho até na aplicação, que eu esqueci de fazer uma pergunta, moço. Pode fazer. Na hora de aplicar lá o prime, são quantas passadas normalmente? E se é molhado, se é semi-úmido, como é que faz essa aplicação aí? A aplicação do prime, Kelly, é aplicado com pistola de 1.7, 1.8, 1.9, daí para cima. Toda aplicação de prime é aplicado molhado. O prime tem que ser molhado, ele tem que molhar toda a parte que você está aplicando. Não pode ficar um ponto fosco, um ponto molhado, aquelas manchas de tudo que um lugar está de um jeito, outro lugar está do outro. O prime ele tem que ficar tudo uniforme. As passadas tem que ser de 2 a 3 passadas. Quando se bota um A nessa terceira passada, é se precisar muito mesmo, se for necessário. Mas quando o pintor ele faz a preparação da base, que é a massa, tudo correto, repara essa massa, faz os reparos que tiver de fazer com a própria massa. Tira todos os furinhos que essa massa tem, que são as cabeças de alfinete. Tira com a própria massa. E aí, aplicou o fosfatizante, 2 passadas de prime molhada é o suficiente. Joia. E a pressão de ar? Quantas libras mais ou menos? 45 a 50 libras, dependendo 35, depende do tamanho da peça que você vai usar.
entendeu? Então você pode ter essa pressão de ar aí, entendeu? Entendi. E pode acontecer do Prime escorrer? Pode, ué. E se acontecer? Tem um risco, né? Primeiro ele não vai, aquele lugar que está escorrido, ele não vai secar 100% do jeito que o outro está certo. E segundo lugar que escorre, aquele cordão que dá aí, é bem provável que aí ele vai dar uma fervura aí embaixo ali. Ah, mas o Prime meu não ferve. Pode ferver. Se ele não ferver, mas pelo menos ele não vai secar, ele não vai curar na precisão igual o que não escorreu está curado, entendeu? Então ele vai ter dificuldade para isso aí. E como corrige isso? Lixa tudo, joga fora ou não? Tem recurso? Não, tem o recurso sim. É só deixar secar 100%, fazer o lixamento. Se aparecer qualquer coisa ali onde que foi que escorreu, você dá tempo de corrigir. Com mais umas 2 passadinhas de Prime em cima ali, entendeu? Deixa secar 100%, faz o lixamento, tá pronto. Tá prontinho. Tem uma forma correta de aplicar? Tem que ser linear, ou tem que ser cruzado, ou vai uma linear e a outra cruzada? Tem uma forma correta de fazer essa aplicação do Prime? Ou cada pintor escolhe a sua maneira de aplicar? Desde quando ele tem uma ferramenta na mão, cada pintor escolhe a maneira de aplicar. É o lado que ele se sente mais confortável. Se ele se sente confortável em aplicar ela em direção assim, tá bem. Se ele se sente à vontade de aplicar uma assim e a outra cruzada, não tem problema também, entendeu? Isso aí não tem problema. O importante é que ele aplique as 2 passadas 100% correto, entendeu? Entendi. Então, é uma escolha e fazer cruzado ou linear não garante que vai ficar bom ou vai dar ruim. É só fazer corretamente. Então. Fazer corretamente, não tem problema nenhum não. Tá. Tá bom, mas depois que eu apliquei o Prime, né? Tá lá tudo aplicadinho, carambolas. Apareceu, lixei, apareceu lá em perfeição. É o que eu passo em cima? É a massa poliéster, massa acrílica? Pode passar um pouco de massa lá sobre o Prime? Fala aí um pouco sobre isso. É por isso que sempre eu falo, corrigir defeito no Prime é assim, a técnica ela pede para que isso aí não aconteça. Quando acontece é muito pouquinho, uma coisinha muito mínima para tirar numa massa de pequenas correções, entendeu? Defeito grande tem que começar de novo lá embaixo. Tem que começar a lixar até chegar na massa, aplicar a massa de novo nessa varia e aí você começar no Prime. Você não pode aplicar massa poliéster em cima de Prime. Por quê? Porque vai dar mapeamento com toda certeza, né? Isso aí é mapeamento, desplacamento vai dar, ué. O plástico, o primer, ele é flexível. A massa ela não é flexível. Como vai ficar uma placa de massa em cima de uma parte flexível? Em volta dela todinha, ela vai abaixar. Porque muitas das vezes o cara que não entende, ele acha que o mapeamento levantou. Não é que levantou, ele abaixou. Ele abaixou. E aí vai tudo que tiver em volta aí vai aparecer. O centro daquele reparo ali vai ficar fosco e em volta dele, as bordas dele, vai ficar todo mapeado. Vai aparecer todos os riscos aí, entendeu? Por quê? O que está embaixo é flexível, o que está em cima é rígido. Entendi. Entendeu? Uhum. Então é só isso aí, não pode. Tem que corrigir tudo antes de começar a aplicar o Prime. E uma coisa, é verdade ou é mito que existe um Prime específico para fazer preenchimento do erro lá da funilaria? Não tem não. Você não ficou sabendo dele ainda não? Não tem, passou por aqui ainda não.
e vai talvez passar um dia, mas agora no momento não tem esse prime. Então não existe esse tal de prime de preenchimento que corrige erro de funilaria. Não. Então quem é que corrige o erro da funilaria caso aconteça? A massa poliéster, a massa plástica, a massa light. E que tem que ser aplicada lá na chapa nua, né? Não é em cima do prime, não. Na né? chapa nua. Muito bem. E JC, mas então tá, já entendi, né? O pintor já entendeu, não pode passar a massa poliéster em cima de prime. Usou lá corretamente a de pequenas correções, só aquele pouquinho necessário. Aplicou, precisa lixar e passar prime de novo em cima? Não, tem a massa de pequenas correções, a massa pequena não precisa de prime. É só aplicar a massa. É porque já é pequenas correções. É coisa pequena, então ela já está preparada para ela receber tinta em cima dela. Ah, não precisa nem lixar. Mas a fábrica da massa de pequenas correções, ela entende que é pequenas correções. Não é fazer como a gente veja por aí. Fazer como se estivesse aplicando uma massa poliéster. Massa desse tamanho, comprida, massa 3, 4 passadas uma em cima da outra. Isso aí não está corrigindo pequenas correções, está corrigindo defeito. Então aí, se ela tiver com excesso, para se garantir mais ou menos, vai ter que aplicar prime em cima dela. Porque ela com excesso, ela precisa de um acabamento, de um fundo em cima dela. Então esse fundo é o prime. Entendi. Então se for de fato aplicado bem pouquinho só, não precisa. A necessidade. tinta já vai em cima direto. Não tem problema. Entendi. E precisa, nem lixar não precisa, é só... Precisa lixar, tem sim. que lixar. Tem que aplicar, então, aquele pouquinho de massa de pequenas correções, dá que lixinha. Qual é o grão que normalmente coloca ali? 1.200. Com borrifadorzinho, então? Borrifadorzinho, lixou, tirou, pronto, acabou. Beleza. Então, Muitas das vezes o pintor vê um probleminha quando o carro está dentro da cabine. Ele vê lá um sinalzinho lá que ele não quer que fica. Ele dá uma paradinha, pega a massa de correções, vai lá, dá uma correçãozinha, espera uns 10 minutinhos, tira e continua a pintura normal. entendi. Muito bem. Então, existe um recurso eficiente aí, né? Existe, com qualidade, né? Tá. Tá tudo prontinho, JC. Só que tá finalizando o dia, né? O primer tá aplicado, tá tudo certinho, tá finalizando o dia. Não quero começar a pintar agora, senão vou ter que invernizar. Quanto tempo o primer pode ficar aplicado ali no carro sem receber o acabamento? Sem receber a tinta? Não, pode ficar para outro dia, não tem problema não. Não? Mas aqui vai ficar uma semana, é carnaval. Não, aí não. Não dá, não. Não. Aí tem que fazer, tem que dar uma lixada e aplicar pelo menos umas 2 passadinhas bem úmidas e depois lixar e fazer tudo certo. Tudo de novo. Porque prime ressecado não vai dar desplacamento com certeza. E uma coisa que eu falo, o primer, ele depende da tinta para ele viver. A tinta depende do primer e o primer depende da tinta. Então tem que terminar de lixar, fazer o isolamento perfeito e pintar. Não tem esse negócio de depois eu vou fazer, não. Que se fosse assim, a maioria do pessoal dava primer nos carros, soltava para a rua fora e depois eu pinto. Entendi. Não é assim que funciona. Não é. Então, no máximo aí de um dia para o outro, esperando... Um dia para o outro normal, entendeu? Até 2 dias. Tudo bem. De se sexta pra você não segunda? lixou ele ainda, um final de semana não tem problema. Se não lixou. Se não lixou. Agora, se você lixou, é um risco muito grande que você está correndo aí. Mas se você não lixou, você entrou na segunda, vamos supor, aplicou na sexta, entrou na segunda-feira, lixou tudo, normal, sem problema nenhum. Entendi. Mas lixou. Então, Aí já começa, né, a secagem dele já é totalmente diferente da que não foi lixado. entendi. Entendeu? Então, não é seguro guardar aí o final de semana, né? Não, com ele lixado não é seguro, não. Entendi sim. Então, vamos lá, né, gente? Vamos tomar os cuidados aí pro retrabalho não voltar aí pra sua porta. E catalisei demais. Dei as 2 passadas, molhadas, do jeito que precisava, mas sobrou na caneca. Posso voltar lá pra dentro da latinha? Sobrou, descartável.
coloco em outra embalagem, guardo lá no armário, porque na semana seguinte tem outro carro, eu vou usar esse Prime lá. Também não? Sobrou é descartável. Um pouquinho na geladeira, potinho. Geladeira se guarda uma latinha de cerveja, bem gelada. Então tá certo. E aqui, JC, pra gente já ir encerrando aqui o nosso papo, que foi muito bom hoje, hein? Caramba, tenho muito orgulho de você. Você é um cara que é bom bater esse papo aqui contigo. Tô aprendendo bastante aí. Aqui, JC, quanto tempo, né? Eu sei que não pode guardar na geladeira, sobrou, infelizmente, vai produto desperdiçado, vai para o descarte, mas eu esqueci o que eu ia perguntar. Peraí. Eu tenho suficiente. Mas eu catalisei, mas eu precisei dar um socorro aqui do lado, meu amigo. Quanto tempo eu posso ficar tranquilo que o Prime está ali catalisado, pode me esperar para ser aplicado? Cada fabricante tem o seu tempo correto depois da catálise, o pot light. O que quiser pot light? O tempo de duração da catálise. Quanto tempo faz que você pode usar ele, entendeu? Então, cada fabricante tem o seu pot light, que são de 2 horas, 1 hora, 4 horas, 20 minutos. Tem uns que Prime Fast mesmo é minuto, né? Tem uns que se der bobeira, seca na pistola. Então sempre tem que corrigir, tem que olhar no verso também da embalagem. Que lá tem tudo isso aí também, explicando também tudo direitinho também. Então cada fabricante tem o seu tempo. Entendeu? Entendi. Então o segredo é depois de usou a pistola, tem que higienizar então pelo jeito. Por isso que você falou aí do Fast, se vacilar perde até a pistola, né? Principalmente quando se trata de Prime, a pistola tem que ser lavada assim que terminou de aplicar, não importa o que está acontecendo, lava porque vai perder. Entendi. Vai perder. Então é isso. Então, JC, estamos finalizando mais um Papo de Pintor. Muito obrigada mais uma vez. Seja bem-vindo sempre. E se você está gostando dos episódios aqui do Papo de Pintor, não deixe de marcar um amigo que você acha que vale a pena ouvir, né? Que está precisando ouvir aqui algumas dicas aí, por exemplo, sobre o Prime, tá? Não deixa de curtir também. Se você gosta, se está contribuindo com você, deixa o seu likezinho aí também, tá bom? E qualquer dúvida, deixa nos comentários também que o JC responde para você. Então, beijo no coração de vocês e até o próximo Papo de Pintor. Até mais. Um abraço e até o próximo Papo de Pintor. Fica com Deus.